Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês, minha gente? Como eu havia dito antes, não traria no domingo o tema do Evangelho do dia, no caso a liturgia do dia e o Evangelho do domingo na missa. Mas outro tema para se refletir, um tema que escolhido até por quem lembra daquelas promessas, minha gente, que a gente antigamente tinha, quando a mãe da gente tinha, aqueles que nasceram lá pelos anos 80, que eles vêm assim, ó, vou mostrar pra vocês, desse jeito aqui, ó, tá? Então foi escolhido assim. E aí hoje o tema é esse, né, que fala o seguinte: Mateus, capítulo 5, do versículo 38 ao 42, que muitos confundem, por sinal, né? Muitos pensam que é uma coisa, mas é outra. Que diz o seguinte: naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Muitos aqui, minha gente, pensam que quando alguém ofende a gente tem que dar o outro lado da face, mas não é isso que quer dizer, tá, minha gente? Não é isso mesmo. Não podemos confundir as coisas, tá? E hoje eu resolvi falar deste tema. Antigamente existia a lei de Talião, né? Que a lei permitia aos judeus, como era de uso, né, comum e quase universal entre os antigos, procurar a reparação das injustiças segundo a lei de Talião, de forma que o agressor sofresse como pena o mesmo mal que houvesse provocado, olho por olho e dente por dente. Mas Jesus, querendo prevenir os discípulos contra tal desejo de vingança, propõe-lhes no Evangelho 3 exemplos, né, que não devem interpretar-se ao pé da letra, mas como exortações a perdoar aos que ofendem ou fazem mal. Então vejamos o primeiro e mais conhecido, que é também o mais citado pelos que esperam dos católicos, né, aquele pacifismo, né, condenado pelo Papa. Uma inação covarde ante as injustiças do mundo, inspirada em uma concepção vil e preguiçosa da vida, né? Não vai fazer nada. Alguém fez alguma coisa pra você e você não vai fazer nada. Não é isso, não é bem assim, tá? Então a lei evangélica: se alguém te dá um tapa na face direita, diz o Senhor, oferece-lhe também a esquerda. Essa exortação, embora a tenham vivido muitos santos em toda a sua radicalidade, não é uma fórmula a ser seguida literalmente. Pensem bem nisso, tá? A prova disso é a conduta do próprio Cristo, que ao ser caluniado e agredido no palácio de Caifás, não ofereceu ao guarda a outra face, mas lhe disse com divina sabedoria: se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates? Né? Gente, quem nunca passou por uma injustiça, né? Com certeza, eu sempre vou perguntar, né? Eu quero saber, né? Eu quero saber aonde foi que eu errei. Me diga, por que está fazendo isso, né?
conforme a resposta da outra pessoa, eu vou observar, né, se realmente o que ela está fazendo é injustiça, o que ela está fazendo contra mim, no meu ponto de vista é injustiça. Conforme for o que ela me disser, eu vou avaliar, né? E se realmente for para ela, na visão dela, uma coisa que para ela é injusto, eu vou me retratar. Agora, caso eu veja que ali não vale a pena nem o diálogo, gente, eu viro as minhas costas e ó, tchau e bênção. Então é assim que eu faço, né? E isso eu aprendi na minha vida. Depois que eu vi na Bíblia, graças a Deus, não tô errada não. Então assim, logo que Jesus nos quer dizer com esse ensinamento é o mesmo que dirá São Paulo em sua carta aos fiéis de Roma, né? Não te deixeis vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Em outras palavras, não estamos obrigados a sujeitar-nos, né, sem mais, às ofensas que nos fazem. O que devemos, na verdade, é responder com uma magnanimidade, isto é, com uma bondade de modos e palavras capazes de desarmar moralmente nosso adversário, né, mostrando-lhe doçura e paciência, onde ele esperaria encontrar ódio e vingança. Com certeza, as pessoas que me prejudicaram ou por alguma coisa assim, não vão encontrar em mim essa raiva não, minha gente. Até porque eu penso o seguinte, tem gente, minha gente, que é tão orgulhosa, tão vaidosa, tão teimosa, que não vale a pena eu perder o meu precioso tempo. Por mais que eu tenha me empenhado, né, em algum projeto, ou numa sociedade, ou num trabalho, ou em qualquer área da minha vida, ou até num relacionamento. Agora, tem pessoas que não têm condições, minha gente. Como eu falei pra vocês, quando um não quer, dois não fazem. Então, não tem como. Só quando duas pessoas querem se entender, elas vão se entender. Agora, quando um tem a vaidade, o orgulho, né, que é o mal da humanidade, não tem o que fazer. Tem que deixar, né, vai-te embora. Então, oferecer a outra face é simplesmente você virar o rosto e ir embora. Não é oferecer para bater. Agora, você pode perguntar. Tem gente que eu, sinceramente, tem situações que eu nem faço nada, eu nem falo nada, né? E já houve situações que... Paciência, né? Deus é quem sabe. Então, assim, na terceira questão, aqui estamos obrigados, né? Este ensinamento de Cristo, vale a pena notar, tem em parte força de preceito e em parte força de conselho. São de preceito e, portanto, obrigatórios os seguintes elementos. Não buscar a vingança, né? Por mais que te dê ódio no coração, porque dá muita raiva, minha gente, dá muito nojo mesmo, dá um asco mesmo, né? A gente não compreende, dá frustração e tudo mais. Por muitas coisas, tempo perdido, principalmente, né? Traição de confiança, né? Mas vou falar para vocês que a confiança em Deus tem que ser maior, porque aquilo dali vai ser com certeza um grande livramento para você. Mais para frente você vai entender isso, né? E em relação à raiva e o mal-estar e tudo mais que aquela pessoa te faz, porque a pessoa que faz isso, com certeza, a maldade no coração dela é muito grande. Então, mas você não quer maldade no seu coração. Então o problema é dela, minha gente. Você vai colher o que você planta, né? Agora deixa essa pessoa pra lá, ela vai colher o que ela planta. Você só tem que se preocupar com você, né? Agora você tem que ir no momento que você orar, você dizer, ó, meu pai, cuida daquele fulano lá, que cuida de mim, que eu não quero sentir raiva, não quero sentir nada por ele não. Por mais que você queira que ele se exploda, né? Mas você não pode desejar isso, né? Portanto, você não precisa mais nem pensar sobre ele. Bola pra frente que a vida continua. Este é o conselho. Você vai virar o rosto. Você não vai dar a face para bater, não. Você vai virar o rosto para ele ir embora e não olhar para trás. Essa é a verdade. Tá, minha gente?
Então, assim, não buscar vingança, estar disposto a dar outra face, ou seja, receber outra injúria antes que compensar o mal com o mal. Muito melhor que aquele... Olha, uma coisa que eu sempre digo também é a seguinte: muito melhor ser ofendido do que ofender. O peso da ofensa, minha gente, o peso, o mal-estar sentido por aquele que é do bem, né? Porque quem não é do bem não vai sentir nada, né? Na verdade, vai ter prazer em ofender o outro, em ver o outro mal. Agora, aquele que quer progredir na sua vida, ele nunca vai se sentir bem em ofender alguém. Ele vai se sentir muito mal, né? E isso, com certeza, ele vai desejar ter sido ofendido do que ofender. O peso de uma ofensa é horrível, tá? Quem nunca ofendeu alguém e depois se sentiu extremamente mal, né? Então, quando você tem essa consciência também, né, de que você ofendeu, procure o mais rápido possível, né, ir lá e se reajustar desta falta, para que você não se sinta mal e também aquela pessoa não desfaça a amizade ou qualquer outro envolvimento que você tenha com aquela pessoa, amizade, trabalho, tudo que envolve relacionamentos, né. Então, assim, depois tem estar disposto a perdoar as ofensas pessoais sempre que a caridade e a glória de Deus assim o pedirem, tá? Então, estar disposto a perdoar as ofensas pessoais sempre que a caridade e a glória de Deus assim o pedirem. Então, a gente sempre tem que lembrar que Deus sempre nos perdoa. Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Então, Deus, ele te pede, nesse sentido, que você também perdoe. Você não precisa esquecer que você não tem Alzheimer, né? Você não vai esquecer. Mas você não vai dar atenção a isto, porque não vale a pena, tá, minha gente? Na minha concepção, é isso. Por mais que te dê raiva, porque muita gente é muito bravo, muita gente tem muita mágoa, né? Muito ressentimento. Então, assim, por mais que sintam aquele ressentimento, aquela dor, aquela tristeza, você tem que lembrar que não é você, que não foi você que fez isso. Entendeu, minha gente? Não foi você que prejudicou, você foi o prejudicado e é muito melhor que você tenha sido prejudicado. Então, esqueça aquilo dali. É um livramento, pode ter certeza disso, é só esperar o tempo passar que você vai ver que é um livramento. Assim como Deus nos perdoa, Ele pede que a gente perdoe os nossos irmãos. Isso é caridade, é solidariedade. Então, conselho, né? Porém, que façamos tudo ao pé da letra, ainda que nem a caridade nem a glória de Deus nos obriguem a isso, né? Porque Deus não obriga a nada. Ele nos aconselha, né? Porque isso vai ser melhor para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Como forma de mortificação, não no sentido de provocar o adversário a repetir a injúria, mas expondo-nos a ela de bom grado, né? Não brigar, não ofender, tentar entender aquela pessoa. Mas se a pessoa continua com orgulho, minha gente, o problema é dela, né? Ela que se exploda, na verdade, e você segue a sua vida, né? Você não vai ficar remoendo nem nada, deixa ela pra lá. É também evidente que não está proibido aos fiéis recorrer à justiça vindicativa, isto é, aos recursos legais legítimos para reparar as injustiças sofridas, sobretudo se são graves e prejudicam a terceiros. Aqui está um caso importantíssimo, tá? E que eu não posso jamais aqui deixar de falar sobre isso, tá, minha gente? Você tem uma coisa aqui que é muito importante, né? Quando você sofre uma injustiça, tá? Se você sofreu uma injustiça muito grave, minha gente, tá? Que envolve terceiros, até filhos, parentes, pessoas, ocasiões, tudo que envolve terceiros, que são pessoas às vezes mais que não têm a mesma inteligência ou capacidade sua, pessoas mais humildes, você tem o dever, até obrigação, eu digo até obrigação, de buscar a reparação disso, juridicamente falando, tá, minha gente? Você não pense, porque muitas vezes você vai buscar um padre, um bispo, um pastor, ele vai dizer pra você o seguinte: perdoa, meu filho, tá?
Mas depende muito do caso. Quando o caso é um caso complicado, minha gente, tá? Exige sim que a coisa suba, né, para um degrau maior. Isso não quer dizer que você está com ódio, com raiva, nem nada. Você só quer aquilo, você quer a justiça, que seja feita a justiça, tá, minha gente? Isso aí é um caso bem claro também. Então, assim, não é raiva que você sente, nem isso, não tem nada a ver com isso. Mas, neste caso, sim. Agora, quando não é uma questão grave, cabe sim virar pro lado e ir embora. Agora, quando é um caso que envolve outras pessoas, envolve situações, envolve coisas importantes na sua vida, significativas, e que você foi difamado, lesionado, foi prejudicado, né, com questões mesmo da sua vida, você tem sim todo o direito do mundo de correr atrás. E muitos com certeza te julgarão. Espere isso. Tá, minha gente? Espere isso. Porque todo mundo acha que o católico, que o cristão tem que ser santo, aceitar tudo, mas não é isso não. Aí hoje tá sobre a calma nas injúrias, né? Sobre a meditação de hoje que eu queria falar, né? Que é do livro que, como eu tinha falado para vocês, continua naquele livro, né? E aí muitas vezes aqui diz o seguinte, né? Adoremos nosso Senhor sofrendo em silêncio as bofetadas e golpes, né? Que as pessoas com que te escarneceram ou atormentaram, né? Seus algozes, né? Ouçamos seu divino ensinamento. Se alguém te der uma bofetada, apresenta também a face esquerda. Como foi falado anteriormente, tá? Explicado aqui para vocês. Não é ao pé da letra. Mas Jesus, ele não quis dizer, pode bater aqui que eu sou besta, não é isso não. Tá? Você vai perguntar, você vai tentar entender o que está acontecendo. Agora, se a pessoa não tem a decência nem de procurar, porque isso é falta de decência, falta de respeito. Se ela não consegue nem explicar para você, a gente, não vale nem a pena, tá? Você tentar alguma coisa, tirar dali alguma coisa. Não vale a pena. Nunca se esqueça disso. Você vale muito mais, tá? Então, assim, primeiro ponto. Posto que seja lícito defendermos-nos quando provocados, contudo não é lícito odiar nosso irmão, mesmo que ele tenha sido o primeiro, como tínhamos falado, tá, minha gente? A nos ofender e provocar. Amai-vos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Fazer o bem aos que vos odeiam, minha gente, é perdoar, tá? Não é o cara te fez mal, você vai lá e ainda vai fazer alguma coisa pra ele, não é isso. Você vai se afastar. Aquilo ali não é uma pessoa do bem. Do mal a gente corre, tá, minha gente? A gente corre, a gente não dá conversa não, tá? Jesus Cristo, como poderei vingar-me dos que me ofendem, quando vós, sob o peso de 1000 injúrias, rogastes ao vosso Pai que perdoasse vossos perseguidores? Segundo ponto, Jesus Cristo quer que perdoemos e soframos as afrontas com paciência, tá? Enquanto estivermos na terra, queiramos ou não, as injúrias e humilhações não nos faltarão. Portanto, é muito importante preparar nosso coração para tudo sofrer com calma, se queremos deveras ser fiéis a Jesus Cristo e andar em verdadeira caridade. Suportai mutuamente vossos incômodos e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, minha gente, assim, ó, suportar com paciência é como eu falei pra vocês têm que entender o seguinte, por mais ódio, por mais raiva, por mais revolta que te dê asco mesmo, você tem que entender que aquela pessoa que te ofende é muito melhor que você seja ofendido, que você ofenda, tá? Porque aquela pessoa ali vai colher o que ela planta, tá? E você, ignorando isso, virando as costas para isso e não dando bola, tá? Porque não vale a pena, minha gente, tem que ser inteligente, tá? Não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Tá? Pela lógica, eu sei que tem muita gente que é muito brava, muito isso, muito aquilo, mas não vale a pena, tá? Suportai mutuamente vossos incômodos e assim cumprireis a lei de Cristo. Se eu não quiser seguir os magníficos exemplos da paciência de Jesus no sofrer, que me ficará das injúrias que fiz a Deus, senão o rigor da sua justiça? Terceiro ponto, considera ainda que Jesus Cristo deseja mais alta perfeição.
que soframos as injúrias com alegria. Minha gente, é isso que eu falo para vocês. Esta é a caridade perfeita para com Jesus. Parece uma coisa muito difícil, né, minha gente? Parece muito difícil. E realmente é difícil. Porque é doloroso muitas vezes. Muitas vezes é doloroso e vem da onde você não espera a injúria, tá? Mas quando você tem a fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, minha gente, você até ri. Você ri mesmo, porque uma hora você sabe que isso vai passar. Porque a justiça de Deus é perfeita. Essa é a caridade perfeita para com Jesus. Este é o suplemento da paciência. Os que amam, diz São Bernardo, sofrem com gáudio as adversidades com garra. Minha gente, o mundo, ele não dá voltas, tá, minha gente? Ele capota. Eu vou dizer isso para vocês, ele capota. Então, se você está passando por uma injustiça, por uma sacanagem que fizeram para você, seja feliz e deixe que Deus, Ele é o melhor de todos para fazer a justiça. Ele é o justiceiro. Ele é o Pai da justiça. Ele é o Pai da misericórdia e Ele é o Pai daquilo tudo que é verdade, tá? Então, por que se incomodar? Por mais que você sofra, pode sofrer, não tem problema. Sofra um dia, 2 dias, no terceiro você continua a sua vida sorrindo, tá? Não fica para sempre na tristeza, não. Apesar que muitas traições, muitas injúrias e injustiças demoram um tempo. Porém, depois você vai entender isso e vai até rir da situação, porque você vai entender que tudo que foi feito não foi você quem fez. O problema é que a gente se sente ofendido, se sente, né, injustiçado, porém não foi você que fez a injustiça, lembre-se disso. Assim procederam os apóstolos, assim procedem os homens santos. Realmente os santos se envergonhariam e julgariam nulo ou falso seu amor, nem se reconheceriam como discípulos de Jesus Cristo, se não sofressem com alegria as injúrias e humilhações que o próprio Jesus lhes oferecesse. Sigamos generosamente nosso chefe Jesus Cristo e reputemos nulas as honras deste mundo, que realmente não passam de vaidade e aflição de espírito. Isso aqui é uma plena verdade, minha gente. Uma plena verdade. O bom Jesus, manso e humilde de coração, 1000 graças pelos ensinamentos e exemplos de mansidão e humildade nos destes, né? Peça, meu povo, peça, Jesus Cristo, meu bom Jesus, que eu seja manso como o Senhor foi de coração, né, minha gente? Mansidão e humildade. Um exemplo foi Santa Lidivina, que viveu na Holanda nos princípios do século XV, né? De ótima saúde, brincava um dia com suas companheiras, como se costuma nesse país. Deslizando em patins sobre o gelo, caiu e desde esse momento começou uma série de sofrimentos indescritíveis. Anos a fio, curtiu grandes dores com incansável paciência. Aos males das diversas enfermidades que a cruciavam, juntaram-se os da pobreza. Nem do frio se podia defender, de modo que, diz seu historiador, as lágrimas gelavam em seus olhos. Olha que tristeza, minha gente. Os sofrimentos morais entraram também a afligi-la. Seu próprio pai a maltratava. Almas ímpias, vendo-a tão paciente e piedosa, tratavam-na com zombarias e sarcasmos. Tudo ela sofreu resignada e paciente. De sua boca não saía palavra de queixa, porque aos poucos foi aprendendo a amar a cruz. Resolução: por amor de Deus, quero sofrer com alegria as injúrias dos homens. Ramalhete espiritual, lembra, é uma reflexão espiritual, né? Entregou seu corpo aos flageladores. Corpus dedic percutientibus. Tá, minha gente? Então, bem-aventurados, não se esqueçam, aqueles que sofrem perseguição por causa do meu nome, nunca esqueçam disso. E por amor à justiça, pois deles é o reino dos céus. Tá? Adoremo-nos no meio dos seus perseguidores perfeitamente sereno. Então, minha gente, este é o tema do dia de hoje.
que você sofre injustiça, que todos aqueles que são filhos de Deus, são o povo escolhido, sofrem injustiça. Mas não esqueça, você pode sofrer uma injustiça. Quando essa injustiça passar dos limites, você deve, como um bom cristão, buscar os seus direitos. Não esqueça disso, tá, minha gente? Ainda mais quando terceiros são ofendidos, são pessoas que não têm a capacidade que você tem para a resolução de muitos problemas, tá? Esse é o tema do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Shalom, shalom. E até a semana que vem. Fiquem com Deus.